Olá, tudo bem? Vamos resolver a questão número 6, então, da prova de 2023/2024. Considere a função f de x, e aí a gente tem aqui uma função quadrática, cujo gráfico é uma parábola, e o coeficiente do termo quadrático é negativo. Logo, a concavidade da parábola está voltada para baixo, certo? No plano cartesiano, P e Q vão ser as interseções do gráfico com o eixo x, que a gente também chama de raízes. E R é um ponto, né, com coordenadas A e B, vai ser um ponto do gráfico da função f, onde a coordenada vertical, seu y, tem que ser um número positivo. Assinale então a alternativa que corresponde ao maior valor numérico possível para a área do triângulo formado pelos pontos P, Q, R. Então, P e Q são as raízes, né? Vamos dar uma olhadinha nas raízes aqui, para a gente poder ter uma noção melhor do gráfico dessa função. Então, quando a gente pega a função f e vai em busca das raízes, a gente pode buscar elas, se quiser, pela fórmula de Bhaskara. É um caminho um pouquinho mais trabalhoso, mas enfim, às vezes é uma ideia boa revisitar a fórmula de Bhaskara. Lembrando então que Bhaskara é menos coeficiente b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. Se eu fizer isso agora aqui, eu vou escrever que x é igual a menos 6 mais ou menos raiz de 6 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Cuidado com esse monte de valores negativos aqui, né? E tudo dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Então, fazendo algumas melhorias aqui. O 6 ao quadrado vai dar 36. Menos 4 vezes menos 1 vezes menos 8 vai permanecer negativo e vai resultar em menos 32. E aqui embaixo tem um menos 2. Deixa eu trazer essa conta agora para cá para o alto. Então, continuando ela aqui em cima, x é igual então a menos 6 mais ou menos raiz de 4 sobre menos 2. X é igual a menos 6 mais ou menos 2 dividido por menos 2. Portanto, as minhas soluções são x1, pode ser com sinal de mais. Menos 6 mais 2 dividido por menos 2 está dando menos 4 por menos 2 está dando 2. Ou x2, menos 6, agora pegando o menos da Bhaskara. Então, menos 6 com menos 2 está dando menos 8. Menos 8 por menos 2 está dando mais 4. Pronto, encontrei os cortes no eixo x. Fazendo um esboço aqui do meu gráfico, eu percebo então que no plano cartesiano, a minha parábola tem que cortar o eixo x no 2 e no 4. Então, vamos marcar isso aqui. Tá? Então, vamos fazer aqui um esboço do gráfico. Faz de conta que o gráfico está assim. Parábola côncava para baixo. Esse é um esboço aqui para o nosso gráfico. Além disso, a função, a expressão dela mostra que o termo independente é menos 8, o c, né? E isso é o corte no eixo y. Então, eu sei que aqui corta no menos 8. E um ponto muito importante para a parábola é o seu vértice, né? O seu ponto mais alto ou mais baixo. Como a concavidade está voltada para baixo, o vértice é o ponto mais alto. Então, existe o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice está sempre bem no meio das duas raízes. Aqui no caso é 3 que ele vale. Tá? Mas vamos voltar então agora a falar um pouquinho do final da questão, porque eu fui fazer aqui o gráfico e tenho que voltar na questão. A questão pede para a gente trabalhar com um outro ponto R. Esse ponto R tem que ser um ponto da função, ou seja, um ponto dessa nossa curva vermelha aqui, mas ele tem que ser um ponto de modo que a ordenada, o y desse ponto, que ele chama de B, tem que ser positivo. Então, só estamos falando desses pontos aqui, ó, porque são esses os pontos em que o y é positivo. Os pontos que estão aqui embaixo, num desses outros braços da parábola, são pontos que têm y negativo. Então, a gente não quer nenhum deles. E a gente quer formar, então, um triângulo posicionando esse ponto R corretamente, e de modo que os pontos P e Q, podem ser esses dois aqui, ó, P e Q, na verdade, né, ele fala que P e Q são os pontos de corte, vai formar o triângulo PQR. PQR. Então poderia ser esse o triângulo, PQR. Só que o R ele pode estar em outro lugar, ele pode estar em qualquer pedaço desse arco da parábola, de modo que o R tem uma altura positiva.
Mas espera aí, esse triângulo vai ter uma base fixa. A base desse triângulo vai medir 2 unidades. A base do nosso triângulo com certeza vai medir 2. E a área de um triângulo, área, né? Porque está falando sobre isso. Ó. A área, ela é base vezes a altura dividido por 2. Se a base ela é fixa, então quanto maior for a altura do triângulo, maior vai dar o resultado da área, né? Então, se a área do triângulo sempre pode ser calculada fazendo base vezes altura dividido por 2. E eu já sei que a minha base ela é 2, então na verdade esse 2 divide por esse, e eu consigo dizer que a área do nosso triângulo PQR ela só vai depender da altura, ela vai ser o resultado da altura. Então quanto maior for a altura, maior vai ser a área. Então esse R eu quero ele com a maior altura possível. Bom, a maior altura possível dele é quando ele está exatamente no vértice. Então, o ideal seria que esse ponto R fosse exatamente o vértice aqui da nossa parábola. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer o nosso R ser o vértice, porque ele vai ser, então, o ponto mais alto. Tá? E aí, esse triângulo, então, vai ser o triângulo que vai ter a maior área possível. O que a gente quer é o que mesmo? O maior valor numérico para a área. Como a gente já viu que a área vai ser a própria altura, o que a gente quer, em outras palavras, é o y do vértice. Tá? E aí, eu vou terminar a questão, então, fazendo o seguinte. Como eu já vi que o x do vértice deu 3, porque ele está sempre bem no meio das raízes, eu vou, então, dizer que o y do vértice ele pode ser encontrado, uma forma de encontrar ele, é substituir no x da função o x do vértice. Porque se tu insere na função, no lugar do x, se tu insere nela o x do vértice, o resultado vai ser o y do vértice. Então, eu vou pegar a minha função, que é f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8, e eu vou encontrar o y do vértice, que é o que eu quero, substituindo a minha função pelo x do vértice, ou seja, pelo 3. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3 menos 8. Aqui eu estou com menos 9. Aqui 18. 18 com menos 8, quero fazer essa parte primeiro, vai dar 10. Então, deu 1. Então, esse é o y do vértice, que acabou no nosso exercício sendo a área do triângulo PQR, a área máxima, né, que ele pode ter. Tá? Então, tá aqui a justificativa para essa questão, bastante teórica. Tá bem? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.